Boa tarde, pessoal. Antes da gente começar, eu queria contextualizar essa visita para vocês hoje aqui, né, no Beach Park. Eu estou aqui com o Leonardo, né? Ele vai nos receber hoje. Não é só um profissional do Oceanic Beach Park. Ele foi também meu colega da turma, da primeira turma de hotelaria do IFCE. E a gente fez, né, as mesmas disciplinas, né, concluiu no mesmo tempo, foi de 1998 até 2000, né, nessa época ainda era escola técnica, depois foi CETED. Atualmente estou como professora da hotelaria, né, da Departamento de Turismo e Instituto Federal, né. E aí hoje, né, a gente teve mesmas dúvidas que vocês, os mesmos medos, sonhos de trabalhar com hospitalidade, né? E anos depois estou aqui como professora, ele como profissional atuando no mercado. Então essa entrevista é especial. É a prova de que o caminho que vocês estão começando agora leva a lugares reais. Leonardo, muito obrigada por nos receber. A ideia é que os meninos entendam na prática como funciona a comunicação de um hotel, a logística entre os setores e o dia a dia do check-in e check-out. Então você pode ficar à vontade para falar como se estivesse explicando para a gente lá no início do curso, né? Porque o objetivo dessa entrevista é conectar a trajetória do ex-aluno com os calouros, humanizar o mercado de trabalho e mostrar a aplicação prática do curso, né? E aí, relembrando a trajetória, né? A sua trajetória, para a gente te conhecer melhor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais, né? Qual era o seu cargo, né? Quando você entrou aqui na hotelaria, qual é o cargo atual, né? E quando a gente se formou, você imaginava que estaria trabalhando nessa área, né? O que é que te surpreendeu? Se você pudesse dar um conselho para os alunos do primeiro semestre também, o que é que você diria? Tá bom, Mirelle, é um prazer receber você, né? Saber que, além de mim, algumas pessoas continuaram no ramo, na área, se identificaram, né? E garanto que se eu estou aqui hoje em dia é porque eu amo o que eu faço, não é porque eu preciso só de um salário. Claro que a gente precisa, mas quando a gente recebe esse salário fazendo o que a gente gosta, é muito diferente. Então, antes de começar com a minha trajetória, eu vou dar logo um conselho, né? Para todos vocês que são jovens ou independente da idade que estejam, sempre é momento de recomeçar. Estudem, vejam, se identificarem, se joguem de cabeça. Se não se identificarem, desistam, vão para outra área, não tem nenhum problema nisso, né? Não precisam se prender por muito tempo num lugar onde talvez vocês não se vejam. Mas se vocês se enxergarem nessa área, como eu falei, vai de cabeça, porque é muito gostoso para quem gosta de trabalhar com hotelaria e turismo no geral. Eu comecei, como a Mirelle falou, né, na primeira turma de hotelaria. Entramos escola técnica, saímos Cefet. Lá, um pouco antes de me formar, eu já consegui meu estágio. Meu estágio foi na área de eventos, né? Mas passei pouco tempo, passei 3 meses. Depois, já em eventos, eu percebi que eu gostava muito da área de recepção. Fui para a área de recepção, eu passei muitos anos, muito tempo como recepcionista, fui me desenvolvendo, fui um profissional exemplar tecnicamente. Demorei a ter o meu crescimento profissional, e aí é outro conselho, exatamente por conta das competências comportamentais. Então, o lado humano, ele preza muito. Não adianta você ser muito bom tecnicamente, entender de tudo, saber de tudo, se você não sabe lidar com pessoas. Então, a partir do momento em que eu enxerguei que eu precisava melhorar isso, né, lidar com pessoas, foi que eu comecei a ter o meu crescimento profissional. Porque bom no que eu fazia eu já era demais. E aí assumi o Beach Park aqui como recepcionista também em 2014. Em 2018, 4 anos depois, eu assumi a supervisão da recepção. Em 2020, 2 anos depois, eu fui para a coordenação, que foi onde eu fui ter noção do que significava ser um coordenador, e que a minha função, como a função de qualquer líder, além dos trabalhos burocráticos, é desenvolver pessoas. Para mim, o meu maior feito dentro do Beach Park, depois de ter percebido isso, foi no ano de 2022, onde eu tinha 15 colaboradores,
surgiu uma vaga que não existia nos hotéis, que era a vaga de Guest Relations. Foi feito um estudo com todos os recepcionistas pelo RH, né, uma avaliação, e dos meus 15 colaboradores, 8 foram promovidos. Então, você, como gestor, conseguir promover 8 colaboradores é muito gratificante, muito mais do que a nossa própria promoção. E aí vim galgando isso aí, mudei de hotel, porque nós temos 4, já está terminando de construir o 5º. Comecei no Suites, depois fui para o Wellness, com o objetivo de padronizar, né, os atendimentos e os serviços de recepção. Passei 1 ano e pouco no Wellness, o hotel mais desafiador, porque lá tem muitos condôminos, o hotel é muito grande, são 7 blocos, tudo acontece ao mesmo tempo, as áreas de lazer são todas próximas, é um grande desafio. E vinha tentando, na realidade eu queria uma recepção corporativa, que era cuidar de todas as recepções, mas para minha surpresa, os meus gestores, os diretores do Beach Park, me reconheceram e eu fui promovido em dezembro como gerente aqui do Oceânico, né? Sou novinho como gerente, né? Eu saí de um excelente gestor de recepção para ser um gerente júnior. E a gente tem que ser humilde para aprender que um momento a gente vai estar lá em cima e no outro a gente vai estar começando, não é lá embaixo. Então eu me considero um gestor novo, eu ainda tenho que aprender muito como gerente de hotel, mas sou grato porque percebo que todo o meu trabalho me trouxe onde eu estou agora. Muito bem, Leonardo. Agora nós vamos para o bloco de perguntas da comunicação entre os departamentos e setores. Então, a primeira pergunta: quais são os departamentos que não podem parar de se falar de jeito nenhum no hotel? Bom, na hotelaria a gente tem o chamado setor de hospedagem, que é o pilar básico de qualquer hotel, que é o setor que envolve as áreas de governança, recepção e manutenção. Temos os demais outros setores que são setores complementares, setores de apoio, como esporte e lazer, como alimentos e bebidas, como setor de piscinas, e são também, lógico, muito importantes. Mas se os setores básicos de hospedagem não rodar de forma perfeita, a primeira experiência do cliente ela já não começa como deveria. Tá? Em relação à comunicação, a gente tem várias formas de se comunicar. E o que a gente tem que perceber é que nós precisamos sempre focar em 2 situações. Temos que ter uma comunicação formalizada, que ela nos respalda em algum problema futuro, mas as comunicações formalizadas, elas servem exatamente como isso, como documental, como respaldo. A gente tem tecnologias que são mais rápidas hoje em dia, como grupos de WhatsApp, rádios de comunicação, que devem ser utilizadas também em paralelo a essas outras comunicações, para que a informação ela flua de forma mais rápida e mais urgente. Muito bem. Então, a próxima pergunta é: como a recepção avisa a governança que o hóspede fez check-out e o quarto pode ser limpo? É sistema, rádio, planilha? E já aconteceu de um setor não repassar uma informação e isso virar um problema com o hóspede? Como vocês evitaram que se repetisse? Vamos lá. Primeiro, os sistemas de recepção e sistemas de hotelaria, eles são sistemas criados para serem otimizados em relação a essas informações. Nós trabalhamos aqui com o sistema VHF, que é da TOTUS, que ele é muito conhecido na hotelaria. Então, a partir do momento que a recepção dá check-out, o apartamento ele já aparece desocupado para a governança. Só que o que acontece? Nesse exato momento, as camareiras elas já estão nos andares fazendo apartamento, fazendo arrumação. Então, não adianta eu depender só do sistema para que essa informação chegue, né? A gente tem outro sistema interno aqui também que as camareiras usam no celular, que é um sistema próprio do Beach Park, onde essa informação também flui, onde é criado o plano de arrumação de camareiras e onde elas conseguem fazer isso com mais facilidade. Existe também um grupo de WhatsApp, né? Com as camareiras, com o setor de hospedagem todo. E na realidade não existe uma necessidade, de uma forma geral, de na hora que o cliente dá check-out eu ter que passar essa informação. Porque as camareiras elas já têm um plano de trabalho, elas já sabem os check-outs que tem para o dia, elas já sabem que os check-outs ocorrem até o meio-dia e elas já sabem os apartamentos que precisam entregar. O que a gente precisa informar é quando existe uma necessidade fora da curva.
É um cliente importante, que contratou early check-in, ou que vai chegar mais cedo, ou que por algum motivo a gente precisa que aquela arrumação seja antecipada. Aí eles podem utilizar o grupo, podem utilizar o rádio, mas é sempre importante que o sistema deixe registrado informações mais sérias, mais importantes, a gente também faz por e-mail, né? Não só para o check-out, como para o check-in tem toda uma preparação. No dia anterior, a recepção escolhe, já faz a pré-locação de todos os apartamentos, né? Que é escolher a reserva, a categoria, já escolher o quarto que vai ser usado para aquela reserva. Então, assim, no outro dia de manhã, quando a governança for fazer o plano das camareiras, ela já tem nesse plano especificado qual apartamento que ela deverá fazer primeiro, quais apartamentos que são sua arrumação, aí já facilita o trabalho das mesmas. Se já aconteceu, já. Falha de comunicação geralmente ocorre. Vamos dar um exemplo. O hóspede foi na recepção, ele deu check-out, o recepcionista ele lançou o pagamento, mas ele esqueceu de clicar no check-out. Então a conta ficou em aberto e o apartamento ainda ficou como ocupado. E aí a camareira não fez esse apartamento exatamente porque o apartamento ainda estava como ocupado, mas não tinha hóspede dentro do apartamento. O que isso gerou? Já tinha pré-locação para outro hóspede que ia chegar às 15 e 15 horas não ia dar tempo de entregar esse apartamento. Então a gente, para alinhar esses problemas que acontecem e não ficar só achando culpado, que a gente busca solução, a gente criou na realidade aqui uma reunião que acontece periodicamente todas as terças-feiras, onde todos os setores de recepção, governança e manutenção, as lideranças, levam os problemas e as dores que aconteceram para a gente criar plano de ação, né, e fazer com que isso não aconteça mais. Somos seres humanos, as falhas podem ocorrer, mas quanto mais a gente se preparar para que esses problemas sejam minimizados, melhor ainda. Então, a camareira, quando mesmo a recepção no dono de check-out, hoje em dia, se já está naquela lista, aquele check-out, ela já pode entrar quando for depois do meio-dia, já pode bater na porta do apartamento, né, se identificando, seguindo todo o protocolo, dizendo que era governança, para verificar se o apartamento já foi liberado ou não. Então, existem várias outras ferramentas que a gente pode utilizar e que a gente vai alinhando de acordo com o que ocorre. Eu acho que a grande surpresa, o grande brilho da hotelaria é que por mais que você tenha 20 anos na hotelaria, amanhã pode acontecer uma coisa que você nunca vivenciou na vida. Então você tem muita experiência, tem muita coisa que você já sabe fazer, né, com muita expertise, mas tem coisa que vai ser nova e que você vai ser criativo e que você vai ter que resolver e que você pode errar. E aí é estudar, criar um plano de ação para ver qual a melhor forma em uma repetição de resolver a situação. O plano de ação é baseado no que os gestores conversam nas reuniões e pensam o melhor para aquela situação, ou também é baseado em outros casos de outros hotéis, ou baseado em alguma consultoria? Na realidade, o plano de ação ele só é criado quando o problema acontece. Tá? Então, ele é em cima de algum problema, algo que precisa ser resolvido para que não se repita. Né? Esse caso que eu citei, o que a gente pode fazer para que não aconteça novamente? Então, apesar das reuniões serem feitas com gestores, a gente escuta muito a operação porque é quem vive no dia a dia. Entendeu? Vou dar um problema real que acontece. A gente tinha muito problema aqui de que a camareira ia fazer o apartamento todo. Depois que ela fazia o apartamento, que ela ia ligar o ar-condicionado não funcionava. Tinha que acionar a manutenção ia resolver o problema, só que como ela precisava mexer no ar-condicionado, sujava. E a camareira tinha que voltar para refazer o apartamento. Então, qual o plano de ação criado nisso? Porque isso me dava perca de tempo, prejuízo, retrabalho, né? Então, a camareira foi criado um checklist, onde a camareira agora, quando entra, ela faz primeiro todos os cheques de aparelhos de ar-condicionado, TV, eletrodoméstico, se tiver micro-ondas, frigobar. Porque se ela encontra uma falha, ela já aciona a manutenção antes de começar a arrumação. Porque aí a manutenção entra, faz o que deve fazer e depois ela faz a arrumação sem precisar retornar no apartamento. Então, isso é um exemplo de uma falha que já aconteceu e de um plano de ação que é criado para que essa falha não volte a acontecer. O plano de ação sempre é criado entre os gestores e os líderes, ou ele também pode ter uma consultoria externa que vai ajudar
a direcionar? Olha, Depende do setor. Não, na realidade, uma consultoria externa, ela é, como que eu posso lhe dizer, contratada quando é algo que a gente já criou vários planos de ação e a gente não conseguiu uma solução, entendeu? Situações em que a gente vive no dia a dia, troca de experiência que a gente tem, situações que a gente considera não deveria, mas que são comuns, a gente resolve entre si. Agora, se tem algo que é corriqueiro, que a gente já tentou de várias formas solucionar esse problema e a gente não encontra como, aí cabe a gente levar para a diretoria, ver a necessidade de uma consultoria para trabalhar em cima daquilo. Pronto, agora nós vamos para o bloco 2, que é logística da comunicação entre os setores. Então, vamos supor que chegou um grupo de 40 pessoas. Então, como é o fluxo? Quem avisa quem? Em que ordem? Com quanto tempo antes? Na realidade, o ideal é que todo grupo ele já seja previamente avisado. Quando a gente faz reserva de grupo, existe um documento chamado instrutivo de grupo, que seja o setor de reservas, ou seja o setor de eventos que fechou, nos manda exatamente com todas essas informações, para que a gente possa, no dia anterior, já ter toda essa preparação. Inclusive, fichas preenchidas antecipadas, se possível, quartos selecionados, se tiver que colocar brindes ou algum mimo no apartamento, esteja tudo já colocado. Então, essa informação ela é bem prévia. Na hora que o grupo chegar, não precisa necessariamente ter que avisar ninguém, a não ser que alguém esteja ausente do setor e a gente precise da presença dessa pessoa. E vamos supor, uma informação urgente, tipo, quarto 205 alagou. Qual o protocolo? Tem, nesse protocolo, né, quem decide, quem executa? Você recebe essa informação na recepção do hóspede, o quarto 205 alagou. Quem decide, quem executa? Bom, sobre essa situação, tá? A recepção ela é um setor que ela tem que trabalhar com bastante autonomia. Se eu for precisar do gestor para resolver todo tipo de situação, as situações irão demorar a ser resolvidas. Então, geralmente onde chega primeiro a informação é na recepção. O ideal é que a recepção comunique a informação que seja urgente por rádio. A recepção também tem que ter o feeling de perceber se é uma informação confidencial, se ela pode passar por rádio ou não. Se ela não puder passar por rádio, ela só informa no rádio que precisa que alguém olhe no grupo urgentemente. Ou ela pode usar os ramais de comunicação também. Tá? E a execução também é feita pelo setor. Geralmente esse tipo de exemplo que aconteceu, ele não precisa do acionamento de um gestor da área. A própria operação ela já está apta a resolver esse tipo de situação, né? Então eles podem chamar alguém para ir ver o alagamento, tanto eles vão acionar a governança para fazer a limpeza como manutenção para entender o que é. Às vezes é algo que pode ser resolvido no momento e é resolvido. Às vezes não é, então a gente tem que ver a possibilidade de troca de hóspedes de apartamento, né? Temos que tentar ser ágeis, mas sem desespero, porque o desespero ele faz com que as coisas não andem. Muito bem. E como vocês confirmam que a mensagem foi recebida e entendida, né, para resolver algum problema específico, né? Tem dupla checagem? Como é que você sabe se o que você passou foi recebida essa mensagem? Por exemplo, nesse caso, é um exemplo do, né, que pode acontecer. Eu só esqueci de citar no exemplo anterior um sistema que é específico nosso aqui, que é o chamado Helpdesk. Essa comunicação é feita por rádio ou WhatsApp para que ela seja mais rápida, mas a gente entra no nosso sistema Helpdesk, onde a gente coloca o setor que a gente precisa acionar, o problema que está acontecendo, onde está acontecendo e quem está pedindo para resolver. Então, além da confirmação no rádio de que se a pessoa copiou a informação do ok que ela vai estar no grupo, esse Helpdesk ele tem que ser respondido pela pessoa, pelo agente de manutenção que foi lá ou pelo agente de governança. E aí isso fica também como registro de que a situação foi passada, a situação foi resolvida ou não. Porque a resposta também pode ser negativa e aí o recepcionista vai entrar com um segundo plano para ver o que ele vai resolver, como é que ele vai fazer. Em relação à alta temporada, muda a forma de se comunicar? O que é que vocês reforçam nesse período? Na realidade, a comunicação ela é sempre prévia, né? A diferença da alta temporada é a questão de volume.
né? Para alguns setores ela é mais tranquila e para outros ela é menos tranquila. Por exemplo, para a recepção, nesses todos os meus anos de recepção, é uma percepção pessoal minha e já compartilhei de outras pessoas. Não tenho problema em o hotel estar lotado. O que preocupa uma recepção é a quantidade de check-ins e check-outs que eu tenho. Então, se eu tenho um hotel lotado, mas eu só tenho 10 check-ins e 10 check-outs, para uma recepção é tranquilo. Mas se eu tenho um hotel com 40%, mas eu vou ter 40 chegadas, 60 saídas, a recepção ela já tem que ter um cuidado maior. Então, na realidade, não a comunicação do dia a dia, ela precisa mudar, mas precisa que seja mais cauteloso nas comunicações prévias, nas preparações de recebimento de grupos e etc. E se a reservas fez overbooking, como a recepção e a governança entram no circuito para resolver? Bom, aí o setor de reservas fazendo overbooking não é bem a recepção e a governança que entram no circuito. Geralmente o gestor de recepção, o gerente entra no circuito, aí cada hotel vai ter um sistema diferenciado de fazer isso, mas aqui no Beach Park nós temos um sistema único de reserva para todos os hotéis. E temos o nosso sistema de RM, né? Revenue Management. Que é Revenue Management. É que cuida de disponibilidades e tarifas. Que é exatamente quem controla essa questão do overbooking, da venda de categorias, né? Então, a gente tem que entender por que foi criado o overbooking. Às vezes é criado pelo setor, mas o setor já tem outros planos para resolver esse overbooking. E às vezes ele é criado com situações que a gente não pode esperar. Um apartamento estava tudo ok e quebrou o box. E eu não tenho como entregar um box de um dia para o outro. Eu vou ter que bloquear aquele apartamento, ele vai ficar inutilizado. Então, como nós somos o grupo, a gente tem outros hotéis. O que a gente trabalha aqui é remanejamento para os outros hotéis da rede. Tem que estar bem preparado para isso. Ou, no caso da gente ter disponibilidade, às vezes sempre um upgrade de categoria, dependendo da situação. E agora nós vamos para o bloco 3, que será o último bloco da base do check-in e check-out, que é a sua expertise, né? Então, como é o passo a passo do check-in aqui, né? Do boa tarde até entregar a chave, o que é que não pode faltar? Vamos lá. A hotelaria, ao longo dos anos, ela vem se reinventando para tentar fazer com que o check-in seja uma experiência mais rápida possível. Porque os hóspedes chegam cansados, geralmente tem voos demorados, geralmente aqui principalmente estão com crianças. Então isso começa bem antes do check-in, né? A gente tem um setor chamado de boas-vindas, que eles, 48 horas antes da chegada do hóspede, entram em contato com esses hóspedes para solicitar que eles façam o seu pré-check-in, preenchimento antecipado das fichas, perguntar se tem alguma solicitação especial, se tem algum filho que precisa de alguma necessidade, alguma restrição alimentar, todas as informações que sejam necessárias para a gente possa atender de melhor forma o nosso cliente. Diante disso, a gente recebe essa lista com as reservas que vão chegar e com todas as informações necessárias para melhor atender, né? Aí, como eu falei para vocês, tem a pré-locação, que já é a escolha do quarto de acordo com a categoria. Então, tudo sendo feito antes da chegada do cliente já facilita muito para que quando ele chegue, o processo de check-in seja mais rápido, né? Inclusive, as informações que geralmente o recepcionista passaria muito tempo falando, o próprio setor de boas-vindas já passa todas as informações do hotel. E é feito hoje, é feito digital, o preenchimento da ficha? É via WhatsApp. WhatsApp. E o WhatsApp e o contato do Boas-Vindas e tem o preenchimento digital da ficha. Tá? Certo, que hoje já é uma obrigatoriedade, né? Você já pegou ano passado ainda era permitida o preenchimento da ficha, sim, né? Mas agora, a partir de abril de 2026, né, foi implementado, né? Exatamente. Ainda estamos encontrando algumas dificuldades com o sistema, mas já está implantado. Também tem que ser... existe um link, né, entre o Gov, né, que as informações... Né, como a gente teve algumas reuniões com a BIH, o pessoal do Ministério do Turismo, reuniões online, gerentes de hotéis de todo o Brasil. Para ser treinado. E na realidade, assim, para demonstrar algumas dificuldades, porque infelizmente quem cria isso não é quem trabalha no hotel. Então tem que entender o que a gente precisa. E a questão do Gov, ela dificultou muito. Porque tem muita gente que não consegue lembrar senhas, e você sabe que se você recuperar uma senha do Gov é extremamente complicado. Então,
O uso do GOV ele não é obrigatório, tá? Ele passou agora que é obrigatório a ficha digital, mas o GOV não é obrigatório. Ele pode fazer com o GOV ou sem o GOV. Como vocês implementaram essa ficha digital? Na realidade, a gente tem nas recepções, acoplada à tela, um QR Code, Certo. onde o hóspede já pode preencher e acessar a ficha digital. Antes de liberar o quarto, a recepção checa o que com a governança e com o financeiro? Vamos lá, a recepção não precisa checar nada com o financeiro. A maioria das reservas aqui, elas são pré-pagas, não. Todas as reservas são pré-pagas, né? Ou faturadas, quando é operadora, quando é OTA, ou já pagas quando são particulares. Então, a gente já recebe a reserva pronta, não precisa fazer nenhuma confirmação. E com a governança, a gente só precisa fazer alguma checagem se no meu sistema o quarto não estiver disponível. Se o quarto já estiver disponível, não precisa fazer nenhuma checagem com a governança. A gente tem aqui 3 status que são mais utilizados do apartamento, que é o apartamento sujo, né, que ainda não está feito para o hóspede. Inspeção é quando a camareira já fez, mas falta a supervisora ir olhar se está tudo ok. E limpo, que é depois que a supervisora olha. Então, geralmente, se ele estiver sujo ou em inspeção, é que a recepção vai precisar contactar a governança para ver como é que está o encaminhamento, se já foi feito, se só faltou dar baixa do sistema ou não. E aí, dependendo do retorno, é que ela vai ver se vai usar o mesmo quarto, se vai precisar mudar de quarto, tomar uma decisão. No check-out, que informações tem que subir imediatamente para os outros setores? Você já respondeu, né? Você já falou como é que é o sistema, né? Então, quando há o check-out, ele já tem uma comunicação com a governança, tem um grupo do WhatsApp, né? E também ela já tem uma planilha que ela já faz a vistoria do que vai ser feito check-out no dia, né? Exato. Na realidade, a questão da comunicação, como eu falei, ela não é necessária, a não ser que haja algo específico, porque o próprio sistema ele já é automático com essas informações. Pronto. E qual é o horário oficial do check-in e do check-out aqui no Aqui, pra gente, no Oceano, check-in é a partir das 15 horas, check-out até meio-dia. Certo. E como negocia um early check-in, né? Early check-in e late check-out? Tá. Também temos o critério, tá? Esse critério usado no Beach Park ele não necessariamente é igual dos outros hotéis. Cada hotel que eu já passei de outras redes fazia um critério diferenciado. Tem hotel que, por exemplo, passou de meio-dia, ele já cobra uma diária cheia. Tem outros que cobram meia diária se for até determinado horário. Aqui a gente tem umas taxas de permanência, que é cobrado tipo R$200 por hora, se for até 17 horas. Depois das 17 é cobrado meia diária. Depois das 19 é cobrado diária cheia. No early check-in também, o contrário. Se for antes das 7 da manhã, a gente cobra R$100 por hora. A gente cobra diária cheia, desculpa. Entre 7 e 9 da manhã, a gente cobra meia diária. Depois das 9 da manhã, a gente cobre R$100 por hora. Então, só que isso são regras que nós precisamos ter, mas a recepção ela tem que ser muito flexível e entender cada situação. Tá? É também um poder de troca. Se foi um hóspede que a gente teve problemas durante a estadia, a gente não conseguiu resolver muito bem, o late checkout gratuito ele pode ser uma forma de reverter essa insatisfação do hóspede. O hóspede chegou com criança, é um hóspede habitué, eu tenho muito apartamento disponível, tentei fazer a venda, que é importante, não consegui, mas vejo que é um cliente potencial, que é importante dar ele check-in, eu posso conceder o check-in sem custo. Então a gente tem que avaliar caso a caso. A gente só tem que ter cuidado para as exceções não virarem regra. Aquele hóspede que conseguiu uma vez achar que toda vida que vai vir vai ter que ter, porque senão ele vai achar que é uma obrigação a gente colocá-lo para dentro. Então até no discurso, se a gente for fazer essa liberação, a gente tem que dizer, olha assim, para entrar esse horário custaria tanto, mas devido a isso, a gente está liberando sem cobrança. Porque se a gente só botar para dentro e não explicar, isso pode tornar um problema futuro. Quais os 3 problemas, os top 3 problemas que mais acontecem no check-in e check-out e como o recepcionista de primeira viagem resolve? Vamos lá. Para mim, hoje, o principal, o top 1 da hotelaria geral aqui, pelo menos do Brasil, eu creio,
é a questão da falta de autorização de hospedagem para menor desacompanhado. Isso é uma dor de cabeça enorme, porque isso não depende da regra do hotel. Isso é estatuto da criança e do adolescente, isso é lei. Então, o tio traz o sobrinho e não pega autorização de hospedagem. A mulher traz a amiga da filha e não traz a autorização de hospedagem. E aí o recepcionista não tem o que fazer. Isso não é uma regra interna, a gente não pode acatar, tá? Isso é lei. Então, o que eu acho que falta e que eu sinto muito é divulgação, informação. Por mais que os hóspedes também aleguem, eu não fui informado, a gente tem informação em todo quanto é lugar, mas a gente sabe que o fato de eu não conhecer uma lei não permite que eu descumpra a lei, né? Então, os hotéis têm que ter muito cuidado, porque a partir do momento que eles acatam uma hospedagem dessa, eles podem sofrer sanções, né? E também a preocupação com as nossas crianças e adolescentes, porque a gente nunca sabe o que está por trás. Pode ser realmente um tio, pode ser realmente a mãe de uma amiga, mas a gente sabe que tem que ter cuidado com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, porque a exploração sexual, os abusos estão aí à torta e à direita. Então, infelizmente, vai ser uma situação muito desgastante, vai ser uma situação em que talvez a pessoa vai gritar, vai espernear, mas a gente tem que manter o que rege a lei. Isso é o principal. E que detalhe no atendimento faz o hóspede lembrar do hotel? Algo que vocês até treinam aqui, né? Nossa, que pergunta. Você acha que sempre eles lembram e é o que fideliza, né? Olha, a criatividade deles? Essa pergunta é muito difícil, porque o que acontece? O que eu mais considero gratificante aqui no hotel é que às vezes a gente pode ter reclamação de algum serviço, de algo que não foi atendido, mas do atendimento é sempre elogio, né? E eu acho assim, existem pessoas que já nasceram com isso, que vem delas, e elas nasceram para atender, com hospitalidade. Eu vou dizer para vocês, eu não fui uma pessoa que nasceu com hospitalidade. Eu já fui muito sério, eu já fui muito fechado, não que eu destratasse, mas eu não conseguia ser simpático e acolhedor. E como eu aprendi, além dos vários treinamentos que eu fiz, foi observando os meus colegas que tinham esses dons. Então, não achem que é errado imitar. Você falou uma coisa, eu lembrei, sabe de quem? Do nosso professor de psicologia, o Adonai. Qual a importância da disciplina dele? Ele ganhou um prêmio agora recente no evento dessa semana da hotelaria, que os meninos da hotelaria fizeram um evento na temática do Oscar. Aí escolheram alguns professores com temas, e o tema dele foi Hora de Dar Tchau, que ele dá aula até o último minuto, né? Mas, assim, ele tem tanto amor pela psicologia, e a psicologia é um mundo, né? Então, assim, o que é que a psicologia ela pode ajudar? Ela é importante dentro da grade, né? Do aluno que está fazendo hotelaria, né? Por que ela é importante? Hoje você já estando na prática, é isso que você falou dessa questão, né? Você não era, né? Você aprendeu na prática essa questão do estar com o hóspede, do lidar com o hóspede, do entender o hóspede, né? Exato. E aí você fez a pergunta, o que eu acho que é feito que torna essa diferença. O que eu acho que é algo a ser trabalhado, mas quando isso se torna algo espontâneo, isso faz toda a diferença. Quando o hóspede percebe que, por mais que exista alguma técnica por trás, por mais que exista algum treinamento por trás, quando o hóspede sente que aquilo vem de forma natural, ele se encanta, né? E o jeito cearense de atender? Demais. O que é que isso é o diferencial aí que ele lembra do Hotel do Ceará? É o jeito cearense de atender, de receber? O jeito cearense de atender é incrível. Existe especificamente algo que faz exatamente esse vínculo, que é a nossa gastronomia. E que se você for procurar hoje em dia nos hotéis, tem hotéis que tem uma área específica que a gente chama de cozinha show, onde a gente prepara a tapioca e o café, e o cuscuz. Então, na maioria dos hotéis tem essa areazinha que na hora do café da manhã, que tem a tiazinha ou o rapaz que faz o café, ou que faz a tapioca, que faz cuscuz. E geralmente essas são as pessoas mais elogiadas, exatamente porque elas têm que manter uma educação, né? Mas elas não têm aquela formalidade excessiva. Então, é onde o hóspede, né, conversa, é onde o hóspede se sente mais livre e é onde o hóspede entende a nossa cearensidade.
né? Então é dali que ele sai entendendo tanto no linguajar da pessoa como na gastronomia, né? A nossa força, a força da cearensidade. Muito bem. E para fechar, Leonardo, que matéria a gente teve no IFCE, né, no antigo Cefet, que você mais usa hoje sem perceber, né? Você acha que é uma coisa... Eita, que pergunta difícil. Você está na área Estou na área. recepção e reserva. Quem foi teu professor da época, tu lembra? Vixe, Maria, que pergunta. Sabe quem é que passou muito tempo nessa área? A professora Rúbia. Aí agora eu vim para a área de... A Rúbia, ela foi minha professora, mas eu lembro que ela substituiu alguém, foi quase no final do curso. Foi, ela era de outra... Mas era recepção e reserva. Era, mas recepção foi, e reserva, né? acho que foi mais no final do curso. Olha, vou te ser sincero. Sobre as línguas que a gente fazia, lembra? Sim. Professor Gutenberg. Você fazia francês, a era Miratica, espanhol? eu fazia espanhol com a Margarete. A gente fazia Miratica. Com a Miratica. Miratica. Eu acho que as aulas de línguas foram e são muito importantes, tá? Eu, particularmente, hoje em dia não uso tanto, porque no meu cargo eu quase não tenho esses contatos, mas eu vou ser muito honesto de que o que mais me encantou os olhos e o que mais eu uso hoje em dia daquela época, e não só do IFCE, mas também do curso de turismo, foi o que eu aprendi nas disciplinas de eventos. Porque nas disciplinas de eventos, eu não sei se você lembra que eu fui o gerente do nosso Enetur. E na Estácio, a gente tinha que finalizar o semestre fazendo um evento também. E eu também fui o gerente de lá. Então eu acho que essa parte de liderança foi exatamente o que me fez galgar. Entender em que eu era líder de sala, em que nos eventos eu estava à frente de tudo. Então eu acho que isso é o que realmente marcou e eu percebia que meus olhos brilhavam e que eu gostava muito de fazer quando eu era aluno, né? E para fechar, né, que habilidade comportamental o mercado cobra e a faculdade não ensina, né, no quadro da nossa grade curricular, né? O que você acha? Só me repete que habilidade comportamental o mercado cobra e a faculdade não ensina. Eu acho que o próprio nome comportamental, né? Todas as habilidades comportamentais, porque como se tem algumas respostas, habilidades técnicas você pode não saber nada, mas se você sentar numa mesa com um professor, ou até mesmo sendo autodidata, com a internet aí, você aprende. Se você nunca fez um check-in na sua vida, você parar para ler um livro, ver até sistemas que são autoexplicativos, você faz um check-in. Mas as competências comportamentais, que é o respeito ao próximo, que é a empatia, essas coisas ninguém vai conseguir te ensinar. Algumas pessoas podem te dar dicas, podem te ajudar com apoio na percepção, mas enquanto você não se ajudar e não perceber que você precisa melhorar e entender esses aspectos, não adianta nada você ser o melhor técnico, o melhor profissional do mundo. Bem, então deixa uma mensagem para os alunos que estão sentindo que hotelaria é muita coisa e estão com medo. Vamos lá, hotelaria é muita coisa, não posso mentir, não vou dizer que não é muita coisa. E é a percepção que vocês vão ter. E é um caminho que a gente tem a trilhar, que ele tem que ser passo a passo, ele tem que ser degrau a degrau. Mas ele é extremamente gratificante, é um universo, você conhece diversas culturas, mesmo parado no seu cantinho, e você também tem possibilidade de viajar, Quando você trabalha no hotel, você nunca se hospeda como um hóspede comum. Você enxerga coisas que você não faz ideia, porque você é profissional. Então, eu tenho até problemas em viajar com familiares e amigos, porque eles dizem que eu sou cri-cri demais, porque eu observo coisas que nenhum hóspede observa, entendeu? Então é mais isso, eu acho que a vivência é a troca de experiência, é a troca de cultura. Já foi no passado status, né? Era coisa muito chique você dizer que era da hotelaria, hoje em dia já é uma coisa mais comum e graças a Deus que todo mundo está podendo ter, todo mundo não, né? Mas pelo menos muita gente está podendo ter esse momento de lazer. Então é isso, abraço com tudo, você vai ter uma troca de vivência, uma troca de experiência que ela é diária, ela não para, sempre tem algo novo para acontecer, para você aprender. Bem,
agradecer aqui a sua participação, fechando aqui esse podcast, né? E dizer que agora a gente vai gravar um vídeo para os nossos professores queridos, que ainda estão lá na ativa, que hoje são meus colegas de trabalho, e para os alunos, né, rapidinho, para conhecer você aqui, né, nesse local maravilhoso que é o Porto das Dunas e Beach Park. Oi, gente, eu sou Leonardo Sindor, gerente aqui do Oceane Beach Park Resort. Foi um prazer receber a Mirelle aqui. Fiquei de falar para vocês, eu estive na primeira turma de hotelaria do IFCE. Saber que tem gente ainda aí, né, meus antigos professores ainda passando conhecimento. Rúbia, Gutenberg, Adonai, o Amauri, que foi lá na Estácio, mas eu sei que ele está aí também realizando um excelente trabalho, como sempre faz. Foi um prazer receber a Mirelle. Deixo aqui o convite. Se vocês quiserem vir conhecer, fazer uma visita técnica, tá? Estou à disposição. Vamos lá, quem sabe futuramente também, mandem seus currículos que a gente trabalha junto. É isso.